E começando mais uma obra nova para vocês, sejam bem-vindos à Casa Hack, essa casa que nós vamos fazer uma obra aqui praticamente completa, né? Vamos subir no pavimento dela, então eu quero vocês acompanhando tudo para a gente ver o resultado final de todo esse processo. Vem comigo para você acompanhar essa obra desde o início. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e também manutenção. E antes de começarmos esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal para você acompanhar esse diário de obra todo do início ao fim. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês um pouco dos detalhes que vai ser essa obra. Para começar explicando, essa é uma obra em parceria com a nossa grande parceira Emira do Estúdio M4, foi o projeto dela e nós estamos agora fazendo a execução. Então a gente está agora iniciando, né, as etapas dessa obra, a gente já fez aqui algumas proteções que eu vou explicar para vocês, e a gente agora vai fazer o tratamento também de algumas estruturas, que essa é uma casa que nós vamos construir esse pavimento superior em estrutura metálica, pilares, vigas e telhado, e depois a gente vai fazer os acabamentos em volta de tudo isso. Então vamos lá que eu quero mostrar para vocês um pouco desse processo inicial. Vou começar mostrando para vocês aqui então essa área da garagem, que é a área que foi disponibilizada para a gente, que a gente vai conseguir armazenar o material e ter acesso para a parte superior. Então o que nós teremos aqui? Nessa partezinha aqui desse outro telhado que vocês estão vendo, já é a parte superior da casa. Nós vamos desmontar todo esse telhado e nós vamos construir esse andar superior a partir daqui. Então o que a gente está fazendo? Nós deixamos aqui essa garagem que já foi especificada em projeto também, que a gente vai fazer a reforma dela, né, trocando o piso, essas coisas, para deixar ela 100% bonitinha depois. E a gente agora está preparando todos esses materiais. Primeira coisa que a gente fez foi isolar ali uma porta de vidro que a gente tinha. Essa porta ela dá acesso à sala, então a gente fez o isolamento dela para não ter problemas com esse vidro. Aqui a gente também isolou o vizinho, né, porque afinal essa aqui era uma grade aberta, então a gente também fechou para não ter problema nenhum, não ficar voando nada e não fazer também tanto barulho. Desse lado já era isolado, então não tinha problema. Então a gente fez todo esse isolamento, construímos essa escada aqui que ela vai dar acesso a essa parte superior. Então a gente vai tirar todas essas ripas aqui que vocês estão vendo, para a gente conseguir acessar para o andar de cima e conseguir também passar todos os materiais que estão aqui no chão. Eu vou mostrar para vocês agora. Como é uma obra em estrutura metálica, nós pegamos o projeto estrutural, compramos todas as peças necessárias e já trouxemos ela aqui para a obra. Nós temos aqui esses perfis que a gente chama de perfil enrijecido. Ele é um perfil com esse formato em C, então a gente pega dois perfis desse e faz a união dos dois e eles viram um perfil quadrado ou retangular, né, a depender do tamanho. Então a gente vai utilizar essas peças para fazer pilares e vigas. Ela tem uma certa espessura bem grossa, né, que é justamente para ser resistente. Temos aqui alguns perfis também um pouco mais finos, que são os perfis que a gente vai utilizar para a cobertura, onde vai ficar as telhas. Iremos utilizar telhas termoacústicas nessa parte. E nós temos essa viga I, que é essa viga aqui, que ela tem esse formato, a gente chama de viga I porque ela tem um formato de I ou H, como pode ser chamada também. E ela vai ser utilizada para escada, que é a escada de acesso para esse pavimento também vai ser metálica e ela vai ficar por dentro dessa sala. Essa sala que fica aqui atrás, né, por enquanto ela ainda está montada, os clientes eles estão morando, mas nós vamos fazer uma abertura na laje, existe uma laje que nós vamos quebrar e a gente vai fazer o acesso para essa área por essa laje. E essa escada vai ser construída aqui dentro. Então a gente já vai fazer isso também depois, mas nós vamos dar prioridade para essa parte da estrutura de cima e depois que ela estiver coberta, a gente vai começar a entrar com essa demolição da laje, com os acabamentos, né, a parte civil lá de cima. Então tudo isso a gente vai fazer depois que a estrutura estiver pronta. E para começar, a primeira coisa que a gente tem que fazer com essa estrutura é o tratamento dela. As peças de ferro, elas vêm todas sem proteção nenhuma, né? Inclusive a gente pode ver aqui que ontem pegou um pouquinho de chuva, ela já cria essa camada de ferrugem que a gente tem que tirar, mas é uma camada protetiva. E a gente vem fazendo a aplicação do zarcão, que o zarcão é um fundo preparador que vai evitar a corrosão dessas peças. Então as peças serão pintadas de preto, né? Então a gente vai fazer a pintura delas depois que estiverem no lugar, e por isso a gente está usando também o zarcão na cor preta. Então a gente pinta todas essas peças, depois que elas estão pintadas, a gente faz a montagem delas, que é a união de uma com a outra, e corta nos tamanhos previstos em projeto para a gente começar a montagem lá em cima. Então antes de iniciar qualquer etapa de montagem, a gente precisa fazer essa proteção, fazer esse tratamento das peças, para depois a gente começar a montar. Como é uma montagem muito prática, né? Por isso foi escolhido, inclusive, a estrutura metálica para essa obra, porque os clientes queriam alguma coisa mais prática, não queriam mexer com concreto, com pilares, né, de forma, nem nada disso. Então eles preferiram partir para a estrutura metálica, que é bem mais prático de ser montado, só que a gente precisa desse tratamento inicial. Então a gente vem
preparando todas essas peças e depois que elas estiverem prontas, a gente começa a fazer a fixação delas lá em cima, que eu vou mostrar para vocês depois. E chegando em mais um dia aqui na obra, a gente já vê que todos os perfis foram preparados já com os arcão. Então olha só, todos eles já estão com a camada protetora. Agora a gente pode começar o trabalho com eles, que é de fazer o fechamento dessas chapas, para depois a gente começar a fazer elas, né, colocá-las no lugar lá em cima. Então o que é que a gente está fazendo aqui agora? Já pegamos algumas peças para cá e a gente vai soldando duas peças, como eu falei, para a gente formar o pilar. Então nós temos uma peça desse lado, outra peça desse outro, e a gente vai fazendo esses pontos de solda que vão unindo todas essas peças. Vocês podem ver como ela vai abrindo lá atrás, então a gente tem que vir trabalhando com essas ferramentas para uni-las, e depois a gente vem soldando já para elas ficarem na posição que tem que ficar. E aí a gente vem fazendo esses pontos, né, preenchendo toda ela para ela ficar fechada, e depois a gente vai preencher toda essa fresta aqui, que vai fazer a união desse perfil de fora a fora. Então, esse trabalho é que a gente tem que fazer em todos, a gente já começando aqui no primeiro, vamos fazer isso no outro, e assim por diante. A gente vai fechando todos esses pilares, né, que a gente chama, já dessa forma para a gente começar a fazer a montagem deles no lugar. E depois de preparar todos os perfis, né, fizemos todo o fechamento deles, reforçamos a solda, então olha só, todas as soldas já estão reforçadas e lixadas, a gente dá o acabamento nelas também, e a gente passou também os arcão, já protegendo até essas soldas. Então as peças já estão também retocadas com os arcão, já para a gente começar a levar elas lá para a parte superior. Aqui a gente consegue ver já algumas chapas, deixa eu ver se eu acho elas aqui, ó. Olha só, essas aqui são as chapas que a gente utiliza para fazer a fixação na laje. Nós utilizamos o parabolt, que é essa peça aqui, que ele entra nesse furo e a gente faz a fixação dele na laje e aqui em cima que a peça do pilar é soldada. Assim a gente vai fazer a estruturação dela. E agora a gente já está começando a trabalhar ali em cima, que eu vou mostrar para vocês como é que está ficando já a preparação daquela laje. E pela primeira vez eu vou mostrar agora a área em si, né, que a gente vai trabalhar aqui nessa casa. Vou mostrar aqui qual o telhado que a gente vai remover e como que a gente vai fazer toda essa modificação para receber essa nova estrutura que vai vir aqui em cima. Então vamos lá. Então essa é a área que a gente vai fazer esse novo pavimento da casa. Hoje nós temos um telhado com telhas em fibrocimento. A casa já possui várias aberturas zenitais, né? Nós temos aqui esses poços de ventilação que trazem iluminação e ventilação lá para a parte inferior, que a gente vai manter isso tudo. E aqui a gente vai remover todo esse telhado para a gente construir essa área gourmet que vai receber. Aquela casinha do fundo que vocês estão vendo é onde fica a caixa d'água. Ela também será desmontada. Quando a gente montar a nova estrutura, a gente vai colocar a caixa d'água numa parte mais superior. Que aí depois que ela estiver no seu lugar, a gente consegue já remanejar essas peças para a gente conseguir utilizar aquela área para o seu fim de fato. Então o que a gente está fazendo aqui? Nós temos essa área com a telha de fibrocimento e nós temos também essa frente aqui com essa telha colonial. Ali é a garagem, né, que vocês já tinham visto, e esse telhadinho é o telhado que a gente vai desmontar, que ele cobre a laje que a gente vai demolir para fazer a abertura do vão da escada. Então nesse espaço aqui é que a gente vai ter o vão aberto, de onde vai ter a escada de acesso para esse pavimento. Então a gente começou a tirar os rufos, né, desmontamos todos eles dessas laterais, vamos desmontar esse telhado e estamos também demolindo as paredes onde vão ser encaixados os pilares. Então a gente consegue olhar aqui, ó, nesse cantinho a gente já demoliu um pedaço de parede, só existia uma marquise de laje aqui, mas não influencia na estrutura da casa. A gente abriu aqui essa parede e a gente vai fixar esse pilar em cima da laje, bem onde tem o pilar de concreto da casa, né? É importante que um pilar ele acompanhe o pilar existente da casa para a gente ter essa sustentação. Então a gente está preparando esses cantos que são um pouco mais complicados e depois a gente vai abrir essa parte da lateral do telhado. A gente não vai abrir o telhado inteiro porque a gente já está em uma época que pode chover, né? Já está começando a época de chuvas, então a gente não vai desmontar esse telhado por completo. A gente vai tirar uma parte dessa telha aqui para a gente conseguir posicionar todos esses pilares, que aqui a gente vai ter mais 2 pilares nesse meio, e a gente tem a possibilidade de cobrir depois caso venha a chover. Então vamos fazer isso deste lado. Do outro lado também vamos tirar todas essas telhas. E aqui no fundo, a gente também já está preparando as paredes onde vão receber os pilares. Então deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. Então essa parte que vocês estão vendo aberta é exatamente onde o pilar metálico vai ser encaixado. Aqui a gente tem a parede do vizinho e a gente vai apoiar o pilar exatamente naquela parte ali, ó, que é onde tem a viga com o pilar embaixo. A gente vai parafusar a chapa naquela posição e o pilar nasce desse cantinho para a gente estruturar toda essa parte. Então a gente está fazendo isso nesse canto, aquele cantinho ali também, ó, vocês estão vendo que a gente já começou a demolir também. Então a gente vai preparar esses 4 cantos, deixar todos esses pilares posicionados para a gente fazer a estrutura, né, construir a estrutura que vai aqui em cima para a gente cobrir
porque, como eu falei, a gente está numa época que já está começando a chover, então a nossa intenção é fazer essa estrutura, cobrir toda essa área, para a gente poder tirar essas telhas com segurança, porque tendo a cobertura superior já feita, a gente consegue tirar essas telhas com mais tranquilidade, sem ter a possibilidade de molhar a casa embaixo. Afinal, os clientes estão morando aqui embaixo, né? É a casa deles que eles utilizam hoje, então a gente tem que manter essa proteção para não trazer nenhum problema de filtração lá embaixo. Agora aqui em cima do telhado, a gente já tem todas as aberturas laterais, então a gente consegue enxergar a laje lá embaixo, ó. Já deixamos toda essa área aberta dos dois lados, e agora a gente está começando a colocar as chapas metálicas, que vai dar sustentação para os pilares, e elas vão ficar mais ou menos dessa forma, ó. A gente fez aqui a abertura, a gente está utilizando os chumbadores, que são aqueles, e aqui a gente está fazendo a fixação dessa parte. Deixa eu chegar mais próximo aqui para vocês. Olha só, a chapa ela fica posicionada lá, parafusada com os chumbadores, e aqui a gente vai fazer a solda dos pilares, que vai ficar nessa posição. E olhando a parte interna aqui da laje, a gente já consegue ver como que está essa área que a gente vai trabalhar, né? Nós temos aqui essa laje, temos algumas tubulações, temos vigas invertidas. Então o que a gente vai trabalhar aqui que já estava previsto em projeto? A gente fazer esse piso elevado. Então nós vamos trabalhar com o enchimento de toda essa laje para conseguir chegar a ela numa altura que ela fique totalmente nivelada. Então, a gente tem que fazer todo esse trabalho. Temos aqui algumas partes elétricas da parte inferior da casa que a gente tem que trabalhar. Então, tudo isso vai ser avaliado aqui quando a gente fizer a remoção completa desse telhado, que a gente vai tirar todas essas telhas, né? Só depois que essa área aqui de cima estiver coberta. E aí a gente vai ter segurança para trabalhar por aqui. E aqui agora eu vou mostrar mais de perto para vocês a questão dessa chapa. Olha só, a gente limpou toda essa área da laje, fizemos os furos para esses chumbadores e a gente colocou ele aqui na posição e aperta todos esses parafusos. Que aí essa chapa, ela vai servir de base para a gente soldar o pilar. Como o pilar é metálico, ele precisa de uma base metálica. Isso daqui dá uma sustentação muito grande. Esses chumbadores, eles foram feitos para estruturas. Então, quando o pilar estiver aqui em cima, a gente consegue fazer a solda dele completa e ele vai nascer aqui para a gente começar a subir essa estrutura. Então, cada pilar vai ter uma chapa dessa embaixo, que aí a gente começa a criar toda essa estrutura dessa área gourmet. E finalizando então a primeira semana de trabalho aqui da Casa Hack, o que a gente está fazendo? A gente está agora com as chapas posicionadas, a gente já colocou todas as chapas de base dos pilares e a gente está preparando os pilares lá embaixo, já cortando eles no tamanho para a gente começar a colocar eles nas suas posições. Deixa eu mostrar para vocês como é que ficou o resultado disso aqui. Então aqui mostrando para vocês, as chapas ficam posicionadas dessa forma. Aqui a gente tem a laje, a gente colocou os 4 chumbadores e agora a chapa está fixa na posição. E agora a gente vai começar a soldar os pilares nas posições. A gente coloca ele em cima dessa chapa e faz a solda em volta dele. Então a gente tem essa chapa colocada, a outra fica lá dentro daquele telhado. Temos mais uma aqui nesta posição, então vocês estão vendo a chapa ali, e a outra que fica lá naquela parte de trás. Estamos preparando os pilares lá embaixo para a gente já fazer a fixação. E aqui a gente também já colocou todas as chapas, só que aqui a gente tem uma leve diferenciação. Nós tivemos a visita do engenheiro calculista aqui e a gente viu que nessa posição dessa chapa, a gente teria uma parte dela que estava fora da laje. Vocês podem verificar aqui, ó, que a gente ficou com este buraco. Então, o que a gente fez? A laje, ela acabou aqui, então a gente conversou com o calculista que a gente travaria nesses 2 parafusos, e esse pedaço a gente vai encher com grout, que é um concreto de alto desempenho, que ele vai complementar a laje nessa parte. Então, a gente abriu já todo esse buraco, colocamos a chapa, e a gente vai fazer esse preenchimento lá embaixo para ela ficar toda firme. Mas, de qualquer forma, ela já está fixada. Temos aqui a outra chave que fica naquele cantinho, ó, também já está lá na posição. Então agora a gente vai começar a fazer toda a passagem desses pilares, já para eles ficarem nas posições e a gente começar a ver essa estrutura subindo. Então aqui já conseguimos ver as peças cortadas, né? Então a gente já cortou elas nos tamanhos pré-definidos. Algumas delas a gente fez uma emenda para aproveitar material mesmo. Por exemplo, aqui, ó, essa emenda vai ficar escondida dentro do contrapiso, não tem problema a gente fazer essa parte. Ela é uma emenda, né, que é prevista em norma e tudo mais, então não tem por que a gente se preocupar com isso. A gente passa os arcão protegendo e ela pode ser colocada na sua posição. Então a gente já preparou as peças, agora elas estão cortadas, a gente sobe elas até as posições e já começa a fazer a solda lá. Então a gente já cortou os 4 pilares dos cantos, né? Nós temos aqui já algumas sobras. A gente primeiro vai colocar os 4 cantos para a gente conseguir fazer o alinhamento depois com os pilares do meio. Então vocês estão vendo que essa semana a gente está finalizando essa parte de preparação, de fato, para começar a subir a estrutura. Vamos posicionar esses pilares e na semana que vem a gente já vai fazer toda essa estrutura ficar montada. Com os pilares na posição, a gente vai colocar as vigas nos lugares e depois das vigas a gente vem
passando todas as estruturas para receber as telhas, e as telhas chegando a gente já faz a cobertura disso também. Que aí, estando com essa parte coberta, a gente consegue tirar o telhado antigo e trabalhar com muito mais segurança em toda essa área. Então vamos acompanhando para vocês verem como é que vai ser o andamento de toda essa obra que está só começando. Se você está gostando de assistir, já deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal para você acompanhar toda essa saga e ver o resultado final dessa obra. E se deseja ter um acompanhamento como esse, é só você clicar aqui no link da descrição e solicitar o seu orçamento, que vai ser um prazer participar desse sonho junto com você. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.